A porta alta e pesada, ao fechar-se, raspou as costas da mão direita do funcionário e deixou um arranhão fundo, vermelho, quase sem sangrar. A pele ficara dilacerada, não por igual, levantada em alguns pontos logo dolorosos, porque a saliência ou a aspereza agressora naturalmente não mantiveram a pressão contínua e o arrastamento de contato que faria do arranhão ferida aberta, com lábios separados e o correr rápido e espalhado do sangue. Antes de entrar no pequeno gabinete onde cumpriria o seu turno com princípio daí a 10 minutos e que se prolongaria por 5 horas seguidas, o funcionário dirigiu-se ao serviço médico, SM, para um tratamento rápido. Nas suas funções, tinha de atender o público e um vergão de tão feio aspecto não devia ser exibido. Enquanto desinfectava o ferimento, o enfermeiro, informado das circunstâncias do acidente, disse que era o terceiro caso nesse dia, causado pela mesma porta. E assim inicia-se o conto Coisas, de José Saramago. Esse conto está contido na obra Objeto Quase, de 1978, onde o autor reúne 6 narrativas e utiliza de uma linguagem poética para fundir seres e coisas em diferentes cenários. Eu sou Claudiana Ribeiro e a resenha de hoje, como vocês já devem ter percebido, é sobre o conto Coisas, do José Saramago. Esse conto narra a vida cotidiana de um funcionário público que trabalha em uma repartição pública, a SRE, que no caso é Serviços de Requisições Especiais. Por meio das vivências cotidianas desse funcionário, a gente vai descobrindo as coisas estranhas que acontecem naquela cidade, no ambiente da narrativa. Então, esse funcionário, ao chegar no prédio onde trabalha, sofre um pequeno acidente. E percebendo que o ferimento ocasionado por esse acidente não deveria ficar à amostra, ele decide ir à enfermaria. Chegando lá, ele descobre que não é o primeiro a sofrer esse acidente no dia. Descobre também que tem um sofá que está defeituoso, está quente, está com febre. Ele se predispõe, se oferece para analisar o sofá e ver o que ele tem. Ele conclui que realmente o sofá é muito desagradável, muito quente e muito desconfortável. Nisso, ele olha o relógio para ver que horas são e faltam 10 minutos para o início do serviço. Só que ele se lembra que ao entrar no prédio ele havia olhado o relógio e faltavam os mesmos 10 minutos. Então ele já percebe que tem alguma coisa estranha. Muitos objetos estão defeituosos, estão com problemas. Mas como nem tudo dura para sempre, vez ou outra a gente ouve falar que um objeto não está funcionando, ele não se preocupa tanto com isso que aconteceu. Mas vai virando meio que rotineiro, sabe? É uma nota de dinheiro que se enrola no dedo dele espontaneamente, é um marco de carta que some. Sabe aqueles marcos de carta que a gente colocava carta lá na pré-história? Pois é, um marco de carta que some misteriosamente. São coisas que não há uma explicação prévia, uma explicação científica até. E ligando ao sentido do título, os objetos quase aqui, eles vão meio que saindo do eixo. Então sempre a dar defeitos e esses defeitos vão piorando com o passar do tempo, tomando proporções gigantescas e trazendo traumas para aqueles que experienciam essas coisas que estão acontecendo no conto. Sobre a questão desses defeitos, me vem muito à cabeça a tal da obsolescência programada, como se tudo tivesse sendo feito justamente para que estragasse, sabe? Logo, eles não faziam mais uma averiguação de qualidade que se preze há tempos, porque tudo que era feito ali naquela cidade já era considerado de alta qualidade, até que essa história muda. Começa a surgir defeito em tudo. Em praticamente tudo começa a surgir esses defeitos. Como eu falei, esses defeitos eles vão piorando gradativamente e tomando proporções gigantescas, sabe? Se antes era um sofá que estava com febre, depois vai ser coisas bem piores, que vocês só vão descobrir se vocês lerem o conto. Até o curativo biológico que ele utiliza no início do conto, no final vai ter um desfecho totalmente diferente. E esse funcionário ele também vai mudando a mentalidade dele. Ele inicia o conto como um cidadão de bem, por assim dizer, seguindo as normas que o governo impõe, sendo honesto, sabe? E ele termina o conto de uma forma totalmente diferente. As suas convicções, suas crenças serão perdidas. Esse conto, inicialmente, aparenta ser do gênero fantástico. Logo a gente se depara com um sofá que sente febre. E esse tipo de coisa a gente liga logo à fantasia. É como se as coisas no conto se transformassem em humanos, tomassem um caráter humanizante e os humanos tomassem um caráter coisificado, como se houvesse uma troca de papéis. Nós nos transformamos em coisas e as coisas se transformaram em nós. Mas no decorrer do conto a gente se depara com uma distopia. Essas pessoas elas estão vivenciando uma sociedade distópica. E isso é muito triste, mas vocês vão saber quando vocês lerem o conto. Para fim de conversa, esse conto ele é bem longo, ele tem 40 páginas. Mas é uma leitura bem fluida, dá pra gente ler de uma só vez. E é muito interessante a forma como o autor
humaniza as coisas e coisifica os humanos. Isso aponta muito para o surrealismo do José Saramago e de outras pessoas também, de outros autores. E isso fica muito nítido que no final da história esses seres e essas coisas se aglutinam ao ponto da gente não saber distingui-los, sabe? E eu acredito que esse conto ele tem uma crítica social que é criticando a sociedade de consumo, é criticando essa mercantilização das coisas, tudo se torna mercadoria, as pessoas até se tornam mercadoria, e é basicamente isso.